precisa voltar a falar sobre suicídio. Recentemente, notícias sobre suicídio voltaram a circular, trazendo a preocupação das pessoas sobre como falar sobre isso, o que fazer sobre esse problema, como lidar com esse problema. Então é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, sobre a ocorrência do suicídio, a divulgação dessas notícias sem controle nas redes sociais e o impacto negativo que isso pode trazer e o que de fato será que a gente pode fazer para prevenir esses casos. Esse é um tema bem importante, então se você acha que é um tema relevante, deixa o seu like aí no vídeo para o vídeo ser divulgado e a gente trazer bastante essas informações. A primeira coisa que a gente precisa lembrar é que a divulgação dos casos de suicídio, se ela é feita de uma maneira espalhafatosa, se ela é feita de uma maneira muito carregada de emoção, se ela traz ênfase nos motivos que levaram aquela pessoa, nos supostos motivos que levaram aquela pessoa ao suicídio, isso pode ser muito prejudicial. Porque a pessoa que está vivendo uma crise semelhante, a pessoa que está com a sua rede de suporte por algum motivo fragilizada, a pessoa que está vulnerável, se ela recebe essa notícia dizendo, olha, foi feito assim, foi feito assado, foi por causa disso, e ela está vivendo algo semelhante, ela pode se inclinar, ela pode ter a tendência a copiar esse comportamento. Isso ficou conhecido como efeito Werther, né, por causa do livro do Goethe, que contava os sofrimentos do jovem Werther. A gente já comentou sobre suicídio aqui em outros vídeos, e as pessoas podem ser inclinadas, a taxa de suicídio naquele lugar, naquele público no qual foi divulgada aquela informação, tende a aumentar. Então a gente precisa de muito cuidado. Se você recebeu informações nas redes sociais, se você recebeu vídeos, recebeu notícias, muitas vezes vem com aquela urgência de, olha, divulgue, vamos proteger nossas crianças, vamos proteger nossos adolescentes, veja aqui o que aconteceu, e você na ânsia de proteger passa para frente essas mensagens, isso pode ser ruim e não bom. A gente não vai alertar as pessoas sobre o risco, mas a gente pode acabar até estimulando, claro que sem querer, inadvertidamente, outras pessoas a seguirem o mesmo caminho, tomarem a mesma decisão. Então, não divulgue essas notícias de maneira sensacionalista, de maneira muito afetivamente carregada, muito intensas, muito detalhadas. Isso é péssimo. Corte, quebre essa corrente para que a gente não perpetue mais ainda esses casos. Bom, Daniel, mas então o que a gente pode fazer? É complicado porque o suicídio, embora ele seja uma causa de morte que é frequente, se a gente pegar, por exemplo, entre jovens e adolescentes, fala assim a segunda ou terceira causa de morte nessa população, os números variam um pouco, mas é porque, logicamente, essa população morre pouco. É uma população saudável, uma população que não tem doenças de forma geral, não tem doenças crônicas de forma geral, tem uma proporção menor de outros fatores de mortalidade. Então, as principais causas de mortalidade entre jovens e adolescentes são de causas externas, violência, acidente de carro e suicídio. É interessante dizer isso porque é claro que chama atenção e é claro que é trágico, mas os idosos, por exemplo, se matam mais do que os adolescentes. Tem uma proporção de suicídio maior entre idosos do que entre adolescentes. É que os idosos morrem de muitas outras causas, então o suicídio não é uma das principais causas de mortalidade entre idosos, que morrem de doenças cardiovasculares, de câncer, doenças associadas à demência, por exemplo, mas eles também têm morte por suicídio. Proporcionalmente, comparado com as outras causas, acaba que não chama tanta atenção quanto nos adolescentes, mas eles têm um risco maior até do que os adolescentes, e a gente nem fala muito sobre isso. É importante a gente conhecer esses números, é importante a gente ter noção da proporção, até para a gente ter também uma noção do tamanho da intervenção que a gente tem que fazer, do tamanho do problema que a gente está vendo. Então, se é uma das principais causas de morte entre jovens e adolescentes, é óbvio que é uma coisa importante. Mas a gente tem que lembrar que a maior parte dos adolescentes e dos jovens não vai por esse caminho. Então, não é que todos os jovens estão em risco. Existe uma população em risco, que é principalmente a população com transtornos mentais. Esse é um fator que a gente não pode esquecer. Uma das coisas mais importantes associadas ao suicídio é a presença de um diagnóstico psiquiátrico. Então, pode acontecer de pessoas sem diagnóstico nenhum e sem nenhum transtorno identificado de acabarem cometendo suicídio? Pode acontecer, mas é bem mais raro. Para a pessoa optar
para a pessoa seguir este caminho tão extremo, normalmente existe um transtorno mental associado, muito comumente a depressão ou o transtorno bipolar nas fases depressivas, mas também o uso de drogas, a dependência química é um fator de risco associado. Então a principal coisa que a gente tem que fazer, se tivesse uma coisa para fazer para prevenir suicídio, é a gente melhorar a atenção à saúde mental das pessoas, seja dos jovens, adolescentes, adultos, idosos. As pessoas precisam saber que a tristeza contínua, o desânimo, o desespero, essa sensação de que a vida não vale a pena, não é normal. Isso, por mais que você tenha problemas na vida, por mais que as situações realmente estejam adversas, ninguém está minimizando ou diminuindo o sofrimento real, mas a gente consegue, na maioria das vezes, apesar do sofrimento, seguir em frente, batalhar, fazer a coisa melhorar, ter ajuda de pessoas de fora, por maior que seja o sofrimento. Então, a gente vê isso, pessoas vulneráveis, minorias que sofrem, pessoas em situações de guerra, pessoas em situações de deslocamento, né, forçado, são pessoas que sofrem muito. Existe, claro, muitas vezes, em algumas populações dessa, um maior risco de suicídio, mas a maioria das pessoas segue em frente, e quem está passando por isso, se você está passando por isso, conhece alguém que está passando por isso, é possível seguir em frente. A sensação de desespero, a sensação de não dá mais, eu não aguento, não é normal para nós. Ela pode ser tratada. Você fala, puxa, Daniel, mas mesmo com essa diversidade toda, mesmo eu estando desempregado, meu pai estando desempregado, eu sofrendo preconceito, mesmo eu estando no meio de uma crise, você vem me dizer que dá para seguir em frente, a maioria das pessoas consegue, com ajuda, seguir em frente. O sofrimento só é insuportável quando ninguém cuida, como disse a Saunders, né, a fundadora dos cuidados paliativos. Então, a gente precisa cuidar das pessoas e dar atenção ao sofrimento, prestar atenção ao sofrimento e, claro, dar o cuidado à saúde mental, tratar dos transtornos mentais, levar a sério as queixas sobre os transtornos mentais. Claro que aqui precisa de mais uma ressalva. A maioria das pessoas com depressão, a maioria das pessoas com transtorno bipolar e com dependências químicas não comete suicídio. Esse é um fator de risco, mas a maioria esmagadora das pessoas que têm esses diagnósticos vai ali aos trancos e barrancos, tropeçando, seguindo em frente, consegue se tratar, melhora um pouco, se não se trata, vai sofrendo, mas segue em frente. Então não é porque a pessoa tem esse diagnóstico que automaticamente ela vai estar em um grande risco de suicídio. Esse é um fator de risco, talvez o principal, que se a gente minimizar, se a gente tratar, se a gente identificar e der condições para as pessoas melhorarem, a gente com certeza vai diminuir muito do risco, porque esse é o principal fator de risco. Mas não é para também criar o desespero. Ah, mas meu filho teve diagnóstico de depressão, ele vai se matar? Longe disso, a gente precisa estar atento, a gente precisa estar cuidando do sofrimento, mas também não é para de novo criar um pânico, é para criar a nossa atenção e a nossa sensibilidade ao outro. E aqui a última ressalva que eu queria fazer, talvez uma muito importante, não sei se é a mais importante, mas uma muito importante, que é o seguinte: quando a gente fala sobre suicídio, sempre se quer saber o porquê. Por que que a pessoa fez isso? Como se a gente, identificando o porquê, a gente conseguisse sanar o problema e erradicar, né? Assim, vamos erradicar totalmente o suicídio. Claro que é importante a gente conhecer as circunstâncias, os fatores de risco, mas a gente precisa lembrar que não existe um motivo que leve a pessoa a cometer suicídio. Os transtornos mentais são fatores de risco, mas como eu falei, a maioria das pessoas com transtornos mentais não comete suicídio. Então é um fator de risco, mas não é a causa. A pessoa enfrentando uma crise, a pessoa enfrentando um bullying, a pessoa sendo uma minoria vulnerável, são fatores de risco, mas não são a causa, porque a maioria das pessoas em situação de vulnerabilidade com fatores de risco não comete suicídio, consegue de alguma maneira seguir em frente. Então, fator de risco não significa causa. Se a gente fica procurando causa, a gente entra numa espiral de culpabilização, apontar dedo e a gente não consegue realmente abordar o problema. E o pior, a gente pode trazer muita culpa para quem perdeu alguém pelo suicídio. Porque a gente fala de sinais, né? Então, a pessoa com depressão, ela pode mudar seu comportamento, ficar mais triste, ficar mais quieta, e isso tem que ser um sinal de alerta. Qual é o problema aqui? O problema é que, de novo, a maioria das pessoas que fica mais triste, que fica mais quieta, que muda o comportamento, não comete suicídio.
Então a gente não pode criar uma paranoia de ninguém mais ter privacidade, vai todo mundo ficar o tempo todo sendo vigiado porque ficou mais triste, não tem sentido isso, a pessoa pode até ficar pior se ela perder assim a sua autonomia. Claro que a gente tem que ficar atento, porque isso pode ser um quadro depressivo e precisa de tratamento independente do risco de suicídio. Para melhorar a qualidade de vida, para melhorar o prognóstico, para que a pessoa possa florescer, enfim, ela precisa ser tratada, mas isso não significa que ela vai ser vigiada porque ela está num risco extremo. A avaliação de risco vai ser feita pelos profissionais que estiverem responsáveis, claro, pela pessoa. E outra coisa é que quando a gente fala dos sinais, muitas vezes a família fala assim, puxa, mas eu perdi alguém, então a culpa foi minha, porque eu não vi os sinais. Eu não vi a pessoa mudando o comportamento, eu não vi a pessoa ficando mais triste, eu não vi a pessoa indo mais mal na escola, então a culpa foi minha. Isso também não é verdade. Porque muitas pessoas que cometem suicídio realmente não dão sinais necessariamente. A pessoa pode estar sofrendo, a pessoa pode estar angustiada, desesperada, achando que ela está sem saída e na vida aparente seguindo normal, se virando, disfarçando, se esforçando para não dar na cara e de repente numa crise ela não aguenta mais e comete suicídio. Então, apesar de ser importante a gente falar para as pessoas sobre os sinais de mudança de comportamento, atenção à mudança de padrão, a pessoa que era expansiva fica introspectiva, a pessoa que era feliz fica triste, o menino que gostava de sair para jogar bola para de jogar bola, tudo isso é importante, mas não é uma coisa assim preto no branco. Se a pessoa passou por isso na família, ela perdeu alguém, não significa que é culpa dela por não ter visto esses sinais, porque nem todo mundo dá esses sinais. As principais formas de prevenção ao suicídio são acesso à saúde mental, atenção à saúde mental, acesso aos cuidados de saúde mental e restrição aos meios letais. Isso é bem documentado, você diminuir acesso a medicamento, diminuir acesso a pontes altas, colocar proteções em lugares em que pode pular, você restringir acesso à arma de fogo, tudo isso é eficaz para diminuir o suicídio, porque às vezes a pessoa até tem esse pensamento, ela até pode fazer uma tentativa, mas acaba sendo uma tentativa não letal, isso é um sinal de alerta e ela acaba sendo cuidada. Então a gente sempre vai precisar voltar a esse tema, infelizmente. Eu não acredito que a gente vá conseguir um momento em que a gente zere o problema do suicídio, ou ele é inerentemente humano, ele está presente na humanidade desde sempre. Eu não sei se a gente chega e nem se é viável a gente pensar em zerar absolutamente o suicídio, mas a gente pode cuidar do sofrimento. Se a gente cuidar do sofrimento, a gente já está fazendo muito para prevenir o suicídio. Cuidar do sofrimento na medida em que a gente tem atenção às pessoas, em que a gente olha para as pessoas, a gente se conecta com elas, a gente não deixa isolado, a gente não deixa sozinho. Se a gente fizer isso, a gente diminui o fator de risco. Não significa que se você perdeu alguém, você não fez isso. Não significa. É uma tentativa, uma diminuição de risco. Igual colocar cinto de segurança, diminui o risco de morrer por acidente de carro, mas tem gente que morre mesmo usando cinto de segurança. Então a gente precisa diminuir o sofrimento para diminuir essas taxas de suicídio e a gente precisa diminuir o sofrimento mental mesmo, o sofrimento clínico, dando mais acesso e atenção à saúde mental das pessoas em todas as faixas etárias. Esse é um tema que não é fácil, esse é um tema que é sempre complicado de a gente tratar, ele é muito complexo, não tem respostas fáceis, não tem medidas preventivas claras que você consiga amplamente e facilmente implementar, a não ser isso que eu estava falando, né, de restringir acesso a meios letais e oferecer a saúde mental, mas mesmo isso é complicado, como é que você leva as pessoas a se tratar, você tem que divulgar informação, enfim, é um tema muito complexo, é um tema delicado, mas a gente precisa falar sobre ele até para a gente conhecer e, dentro do possível, prevenir. É um tema difícil, é um tema que a gente não gostaria de precisar tratar, mas a gente precisa sempre voltar a ele para divulgar a informação e a gente pensar como sociedade o que a gente quer construir, o que é possível a gente construir. Tem outros vídeos aqui no canal, dá uma maratonada e dá uma olhada nos outros vídeos sobre o tema para a gente ir trocando informação e ter ideias do que fazer para diminuir esse problema tão trágico que, infelizmente, traz tanta tristeza para muita gente.